Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia. Saudades. Ô, Odeia, deixou gravando aí o... Valeu. Gente, se eu não me engano, nós temos ao todo 2 aulas para finalizar. Estamos na reta final. Temos essa, mais uma na semana que vem, sobre comunhão. Aí vem a avaliação, a primeira avaliação. Estou esperando os grupos escreverem lá. Só tem um grupo formado até agora, pelo menos que colocou lá. E a apresentação é no dia 6. São 30 alunos ao todo. Então, 5 grupos de 6 pessoas. E toda a explicação da atividade está lá na... A explicação da atividade porque são 30, aí até 6. Pelo menos, na verdade. Foi a ideia? Aula 5? Obrigada. Queridos, alguém pode orar para a gente começar a aula de hoje sobre oração? Quem aí pode levantar a voz alta e orar? Pode orar, Lanzinho. Amém. Bom, irmãos, como foi colocado aí, hoje nós vamos falar sobre... Obrigada. Pior que nunca é demais, tá? Porque eu bebo muita água. Correto. Sobre a prática da oração e como nós devemos levar mais os imperativos bíblicos acerca dessa temática a sério. Olha, eu não sei se a gente vai conseguir trabalhar a aula toda, definitivamente não sei. Eu tentei cortar essa aula, eu queria que fossem 2 ou 3 ou 4 aulas. Por graça do Senhor, a gente tem muito material sobre oração, muita coisa. Então, eu priorizei usar hoje esses 2 livros e esse artigo. Esses 2 livros e esse artigo. Que foram extremamente importantes para a gente montar a aula de hoje, mas eu deixei lá no slide algumas indicações sobre o tema. Então, assim, não são todas as indicações que tem, mas eu deixei as principais indicações sobre a temática da oração, tanto de livro quanto de artigos. Então, caso vocês queiram se aprofundar no tema, caso vocês queiram ler mais, estudar mais por conta própria, aí estão alguns artigos e livros que eu recomendo. Tem alguns outros livros, mas que eu não li todo. Eu falei, se eu não li todo, eu não vou indicar. Então, aqui estão os que eu li inteiramente, tanto artigos quanto livros. Eu, antes de começar, gostaria de saber, se fosse pedido para vocês definirem o que é oração, como vocês definiriam oração? Pode ir com calma, eu sei que todo mundo quer falar, está todo mundo animado. E aí? Agora teve gostei. Sim. Muito bom.
Muito bom. Alguém mais? Sim. Eu não vou dar mais a aula. Gente, talvez possa parecer muito básico começar com o que é oração. Mas é importante que nós entendamos e consigamos definir o que é oração, porque, por vezes, o entendimento de oração é extremamente subjetivo. Então, oração é falar com Deus, oração é receber poder do alto, oração é sentir Deus, oração é fazer pedido, oração é agradecer. O que é a oração? E aí, por vezes, quando a gente vai até falar com ímpios, eles falam, não, mas eu oro, eu falo com Deus. Mas, às vezes, eles não sabem o que é oração. E não só ímpios. Muitas das vezes, as nossas frustrações em relação a não receber alguma resposta de oração ou receber um não de Deus em oração, se dá porque nós não entendemos o que é oração. E eu gostaria de mostrar para vocês, nesse início, 2 modos distintos que a gente pode acabar vendo a oração. O primeiro deles é a oração como um feitiço. Isso pode parecer estranho. Mas, como eu falei, muitas vezes as nossas frustrações com o não de Deus ou com uma não resposta imediata àquilo que nós pedimos, advém de uma visão de que a oração é como se fosse um feitiço ou algo parecido com uma mágica em que nós pensamos, nós desejamos alguma coisa e se nós pronunciarmos esse feitiço muito bem, todos os dias, de forma correta, a gente vai receber aquilo. E quando a gente não consegue essa resposta desejada, a gente começa a pensar e a questionar de, poxa, mas eu tenho orado por isso. Eu tenho feito, eu não paro de orar. E por que eu não respondo? Então, a gente lida com a oração como se ela fosse algum tipo de feitiço de eu estou orando. Por que Deus está respondendo com não? Ou por que Deus ainda não me deu isso? Como se, à medida em que nós abrimos a nossa boca para falar determinadas palavras, então, automaticamente, aquilo surge na nossa frente. E aí você pode falar, não, mas eu entendo o que é oração. Mas quem daqui nunca ficou extremamente frustrado ou chateado por não ter recebido alguma resposta específica de Deus que tanto desejava em oração? Isso é fruto de alguém que talvez entenda cognitivamente algumas definições de oração, mas que quando a gente vai falar da prática, a prática é permeada por a oração é um modo de eu manipular Deus. E se Deus não me deu, então eu não estou conseguindo manipular esse Deus da melhor forma possível, então eu me entristeço com Deus, eu me frustro com Deus, porque Ele não está me servindo, Ele não está atendendo aos meus pedidos mágicos. Então é comum a oração ser vista como esse feitiço, tanto em outros meios lá fora, quanto até mesmo por nós. E nós vemos isso, por vezes, quando nós vemos as nossas frustrações com algumas respostas ou não respostas do Senhor. Outra coisa que pode acontecer com a oração é a oração ser extremamente abstrata. A oração, ela é vista como completamente subjetiva, abstrata, e como eu falei, né, oração é falar com Deus, é sentir Deus, é receber poder, é falar, é agradecer, e aí no final das contas está, como a gente define oração? Qual é uma definição adequada para a oração? E eu trouxe para nós, aqui no segundo parágrafo, uma definição de que oração é o ato de exercitarmos a nossa fé enquanto cultivamos um relacionamento pessoal. Então, graças a Deus, aqui as 2 irmãs que falaram foram exatamente nessa direção. É um exercício de fé e de cultivo de relacionamento pessoal com Deus, de um Deus que quer se relacionar conosco. O Michael Reeves, no seu livro Deleitando-se na Trindade, eu coloquei aqui no finalzinho, ele vai dizer o seguinte: orar é exercer a crença de que o Todo-Poderoso é meu Pai, sempre disposto e amoroso, e que, aceitando o Filho, Ele quer me ouvir e socorrer. Então, se orar é me exercitar na ideia e na fé
de que o Todo-Poderoso é meu Pai e que Ele, ao aceitar o Filho, Ele não apenas está disposto, mas Ele quer me ouvir, Ele quer me socorrer, Ele está na disposição de ouvir e socorrer os seus filhos, muda absolutamente o modo total com qual a gente enxerga a oração. Porque quando nós não nos exercitamos intencionalmente em oração, significa que não estamos exercitando essa crença, essa fé no Deus que é todo-poderoso e que nos adotou em seu Filho. Então, a oração é também um exercício da doutrina da adoção. A partir do momento que nós negligenciamos a oração, nós negligenciamos o exercício no crescimento de nos parecermos com o Senhor, de sermos moldados por Ele, e a gente vai falar isso mais à frente sobre a negligência, mas estamos também deixando de lado o fato de que o Filho foi aceito e o Pai Todo-Poderoso não apenas está nos ouvindo, mas Ele quer nos ouvir e Ele quer nos socorrer. É negar o socorro do Senhor, é negar o fato de que o Senhor quer nos ouvir. Por isso é tão grave nós negligenciarmos a oração, e esse é o ponto que a gente vai falar agora, sobre a oração ser uma prática extremamente negligenciada. E aí eu começo com a fala do Felipe Sabino, da Monergismo, que ele faz no prefácio de Deleitando-se na Oração, em que ele vai dizer: oramos pouco e com frequência não oramos como convém. Ele nos alerta ao fato de que ninguém está numa posição em que pode dizer: não, eu oro muito. E essa semana, sem problemas de oração. Deveríamos estar sempre desejosos por provar dessa paternidade de Deus, desse Deus todo-poderoso, desse Deus que se revela a nós e quer se relacionar conosco. Logo, todas as nossas ações em direção da oração ainda são poucas. Não são ações que nós deveríamos bater no peito e falar: não, orei, dei o check, estou tranquilo. Não é assim que deveríamos estar nos relacionando com a oração. Gostaria de ler com vocês o trecho que está em Colossenses 4, verso 2. Eu utilizei a versão NVI, mas só porque era a que estava aberta no meu computador. Aí eu li outras versões e vi que todas as outras versões iam bastante na direção do texto original. Colossenses 4, verso 2 diz: dediquem-se à oração, vigiando por meio dela com ações de graça. Dediquem-se no grego tem a palavra de persistência, determinação. Então nós poderíamos ler: persistam, dediquem-se persistentemente, dediquem com determinação à oração. E eu sei que a gente já falou isso em muitas das nossas aulas, né? De prioridade, o quanto nós colocamos Deus em prioridade ou não. Mas aqui eu quis bater nesse ponto de novo, porque a própria Escritura bate conosco. E a palavra de Deus vai nos mostrar, a partir desse dediquem-se, de que nós deveríamos pensar mais sobre aquilo que temos nos dedicado. Porque sim, costumamos nos dedicar àquilo que nós damos mais prioridade. E se for necessário, a gente dispõe de mais tempo, a gente dispõe de sacrifício de sono, dinheiro. A gente aperta as nossas agendas quando a gente quer alcançar algum objetivo específico. A gente sabe que talvez por um tempo a gente vai ter que apertar para alcançar determinado objetivo. Nós entendemos que se nós queremos nos alcançar alguma posição no trabalho, alguma posição da vida, precisamos nos dedicar com persistência. Agora peguem essa definição que eu trouxe de dedicação, de persistência, e pensem se isso é possível se aplicar à sua vida de oração hoje. Talvez, como eu falei, você ouça isso como: nossa, a Samara está falando mais uma vez sobre dedicação, e ela já falou sobre isso nas outras aulas. Mas aqui eu trouxe o texto de Colossenses porque é um texto bíblico que nos ordena esse tipo de dedicação. E será que essa definição de dedicação hoje consegue ser aplicada à nossa vida de oração? Damos prioridade de tal forma à oração, de que nos dedicamos com persistência e com determinação? Ou facilmente esmurecemos e falamos: Senhor, eu sinto que é como se ninguém estivesse me ouvindo, eu sinto como se eu estivesse falando com as paredes, então deixa para lá. Parece que o Senhor nunca responde favoravelmente às minhas orações, parece que o Senhor sempre está dizendo não às minhas orações, então por um tempo eu já desisti. E quantas vezes nos dedicamos persistentemente a tantas outras coisas? Um outro problema
da negligência, e muito grave, a gente vai ver em Mateus 27, do 50 ao 51, que está no próximo slide, e diz o seguinte: e Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Para quem já leu Êxodo, Levítico, vai entender o significado desse véu se rasgar de forma muito importante. O véu ele demonstrava o caráter de acesso limitado à presença de Deus, onde apenas Arão tinha acesso, apenas ele tinha acesso para fazer, e em um momento específico, em Levítico 16, do 1 ao 2, inclusive, o próprio Deus fala a Arão que ele não deveria entrar no Santo dos Santos a qualquer momento e a qualquer hora. Nadab e Abiú são fulminados quando eles tentam fazer isso. Então, o caráter do véu era demonstrar esse lugar santíssimo, onde a presença de Deus não era tão acessível, tinha um caráter limitado. Logo, quando nós negligenciamos a oração, nós perdemos de vista o custo para que nós tivéssemos acesso direto ao Pai. E eu coloquei aí, nós ignoramos o corpo dilacerado de Jesus em obediência perfeita, porque nós estamos cansados, porque nós estamos muito ocupados, o nosso dia foi muito cheio, porque eu não estou com a vontade de fazer isso agora, não estou me sentindo assim. E com isso, eu ignoro, por causa do meu cansaço, da minha ocupação, porque eu tenho outras coisas para fazer no momento, porque eu quero fazer outra coisa no momento, eu ignoro a escandalosa cena do corpo de Cristo dilacerado e o véu se rasgando para que eu tivesse acesso total ao Senhor. Negligenciar a oração não é algo bobo, não é algo que amanhã eu oro, eu não orei hoje, amanhã eu oro melhor. Mas é ignorar a escandalosa obra de Cristo, é ignorar o corpo de Cristo dilacerado para que nós tivéssemos liberdade e acesso ao Pai. Por isso é tão grave negligenciarmos a oração. E talvez a gente se questione com, mas se essas coisas são tão graves, se a gente prioriza, como eu falei, mais outras coisas do que o próprio reino, se nós negligenciamos o que Cristo pagou com o seu sangue, por que a gente continua fazendo isso? Porque mesmo entendendo a importância da oração, nós continuamos negligenciando. O que é que está por trás da negligência? E eu coloquei no slide seguinte, o que está por trás disso? Em Lucas 5,16, a gente vai ver que Jesus é não só nesse trecho, mas aqui a gente vê um grande exemplo de Jesus em termos de oração. Jesus, porém, retirava-se para lugares solitários e orava. Jesus orava, e se nós queremos ser parecidos com Jesus, nós precisamos seguir os seus passos e imitá-lo. Nós somos parte da Igreja Batista do Discipulado, a gente sempre está falando de discipulado, de imitação, mas não faz sentido a gente falar mais de imitação ao outro, se essa imitação ao outro não chega no Senhor. O propósito do discipulado é sermos apontados para Cristo. Se queremos crescer em sermos parecidos com Ele, precisamos entender a seriedade que é negligenciarmos a oração. Sem oração, não imitamos a Cristo. Sem imitação a Cristo, não nos parecemos mais com o Senhor. Quando negligenciamos a oração, estamos dizendo, posso me parecer mais com o Senhor em outro momento. Posso imitar ao Senhor em outro momento. E assim agimos como se tivéssemos uma vida inteira. Não agimos com vigilância. Oração e vigilância na Bíblia são ligadas tantas vezes. O que está por trás, então, dessa ignorância da presença de Deus, do exemplo do próprio Cristo? E aqui eu coloquei algumas coisas, está com a letra mais pequenininha, mas eu vou ler para vocês. A primeira delas é a falta de disciplina, é o que está por trás da negligência. Por que falta de disciplina? Nós não planejamos orar. A gente acha que a gente tem que lembrar de orar do nada, ou a gente vai sentir algo no peito, e talvez sim, tem dias que a gente vai sentir uma vontade grande de orar. Mas, de um modo geral, o quanto nós planejamos do nosso dia para esse é o horário que eu vou orar por isso. Esse é o horário que eu vou orar por outra coisa.
Nesse outro horário, eu vou estar orando por outra coisa. Nós não nos planejamos, nós não nos organizamos para orar. Isso fala muito sobre o quanto nós vemos a importância da oração. Porque aquilo que é importante, nós marcamos, nós comparecemos, nós estamos lá. O John Piper fala muito sobre isso, sobre você ter um compromisso com o Senhor e comparecer a esse compromisso. Mas nós lidamos com Deus como se ele, por vezes, como se ele fosse uma coisa que não é pessoal, uma coisa mesmo. Não é um ser pessoal, um ser que Senhor, eu marco esse compromisso contigo, eu estarei lá, é às 3h da tarde, é 5h da manhã, são vários horários do dia por motivos diferentes. A oração, quando não planejada e quando não entendida de modo prático, como eu preciso me disciplinar e planejar a oração, ela vai ser sufocada por outras coisas, porque muitas são as vezes que nós não vemos a oração como algo urgente. Muitas outras coisas são urgentes. E não, poxa, eu marquei de orar agora, 11h, mas surgiu uma emergência. E quantas vezes, quando isso acontece, nós não oramos? Ou nos contentamos com orar antes do almoço, orar antes do café. E segue a vida. Falta de crença no poder de Deus. Não oramos porque duvidamos que vai acontecer, que algo vai acontecer se nós orarmos. Não cremos tanto assim de que Deus é verdadeiramente todo-poderoso. E aí, por isso, a gente acredita que eu preciso fazer. Então, eu preciso colocar coisas em prática. Eu preciso ler mais livros, inclusive sobre oração. Eu preciso ler mais livros sobre oração. Mas eu nunca estou lá. O Donald Whitney, ele vai dizer o seguinte: se tivéssemos certeza de resultados... Aqui embaixo, perdão. Se tivéssemos certeza de resultados visíveis no período de 60 segundos de cada oração, as calças de todo cristão no mundo teriam furos nos joelhos. Tudo que a gente acha que vai ter resultado imediato, a gente está lá fazendo. É para ler o livro de oração? Me fala, quais livros eu tenho que ler? É para fazer isso e vai ter tal resultado? Vamos, eu quero receitas de bolo. Então, se hoje fosse falado, olha, se você agora ajoelhar, você vai receber a resposta daquilo que tu mais quer em 30 segundos. Eu duvido se todo mundo aqui não teria se colocado de joelhos. Mas o problema é, cremos pouco no poder de Deus e por isso oramos pouco. Isso é grave, meus irmãos. Ou isso está nos perturbando agora, pela falta de crença que nós deveríamos ter muito maior no Senhor, ou nada mais vai nos perturbar nessa vida. Acabei de falar que a negligência da oração tem a ver com nós ignorarmos o corpo dilacerado de Cristo. Se isso não nos perturba, o que mais nos perturbará? Seguimos com uma falta de senso de proximidade de Deus. Não oramos porque nós somos movidos, por vezes, pela fragilidade das nossas emoções. E o fato de nós não sentirmos alguma coisa diferente, ou não termos tantas experiências nos nossos tempos de oração, nos corrói de tal modo de que não acontece nada. Quando eu oro, eu não sinto nada, eu não vejo o céu se abrindo, eu não ouço a voz audível, de modo audível, do Senhor. Isso vai corroendo o nosso desejo de orar, mas ou nós temos o Cristo crucificado e ressurreto diante dos nossos olhos, ou continuaremos reféns de sentirmos alguma coisa para termos uma vida mais pujante. Nós temos pouca consciência da nossa necessidade, por isso nós cremos de que nós sempre, eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo outro. Na verdade, o que nós necessitamos é do Senhor. Se enxergássemos mais a nossa necessidade do Senhor, oraríamos e cultivaríamos o nosso relacionamento com Ele muito mais. Cultivamos facilmente relacionamentos que vão nos trazer algo em troca, ansiamos por alguma coisa acontecer, enfim. Mas quanto de consciência nós temos da nossa necessidade de Deus? O quanto clamamos para que a nossa fome por Deus aumente? Por fim, nós temos pouca consciência da grandeza de Deus e do Evangelho. O Evangelho de Cristo faz brilhar a nós o quem Deus é. O fato de que Deus é Pai, de que Ele quer nos ouvir, o que foi comprado por nós, a nós, em Cristo Jesus. Isso tudo, todas essas realidades do Evangelho. Poxa, eu estava lendo alguns livros, uma pena que eu não vou poder trazer aqui por tempo mesmo. Destrinchando a oração do Pai Nosso e a grandeza da paternidade de Deus, só da palavra Pai, do que Jesus Cristo estava querendo nos ensinar com aquilo, o quanto Deus é soberano, é evidenciado na oração do Pai Nosso, e o que nós fazemos é
eu oro amanhã, hoje não deu para orar, estou cansada, não estou bem, enfim. Nada pode ser mais urgente a nós, meus irmãos, do que sermos mais parecidos com Cristo. E a oração é o meio pelo qual o Senhor fará isso. O J.I. Packer, no próximo slide eu coloquei, ele vai dizer o seguinte: às vezes, quando oramos, sentimos que não há ninguém nos ouvindo. E somos tentados a pensar que isso é verdade. O que dispensa essa tentação diante de Deus é uma compreensão revigorante, dada pelo Espírito Santo, de que Deus está de fato nos questionando da maneira descrita, requerendo de nós que lhe falemos honestamente como pensamos sobre Ele e o que queremos dele ou por que queremos. E aí ele faz uma análise da oração do Pai Nosso como uma forma de nós nos exercitarmos de entender de que a oração, ela não é apenas eu estou falando e não tem ninguém me ouvindo, e eu estou falando por quê, eu estou falando para quem, o que eu estou falando? Estou falando com as paredes? E olha que interessante o que ele vai falar sobre a oração, como ele vai destrinchar a oração. Ele vai trabalhar a oração do Pai Nosso como se fosse um modelo de perguntas e respostas, onde nós estamos respondendo algumas perguntas de Deus. E ele vai dizer, começamos com Deus nos perguntando, quem eu sou para você? O que você realmente me considera? E a resposta, Pai Nosso que estás nos céus. Se é assim, o que realmente você mais quer? A santificação do teu nome, a vinda do teu reino, ver a tua vontade conhecida e realizada. Então, o que você está pedindo neste exato momento para chegar até esse determinado fim? Provisão, perdão e proteção. Finalmente, o louvor final responde à pergunta final. Como você pode ser tão ousado e confiante ao perguntar essas coisas? Porque sabemos que o Senhor pode fazê-lo. Tudo o que ele fez foi pegar a oração do Pai Nosso e destrinchar e entender que é uma conversa com o Senhor. Nós não estamos apenas soltando palavras aleatórias, mas por meio dessa oração nós ficamos conscientes de quem Deus é para nós. Ele é Pai. O que nós queremos, ou o que nós deveríamos querer, a santificação do nome do Senhor por meio da nossa vida, a vinda do reino, a vontade conhecida e realizada. Então, vocês entendem como a oração é muito mais do que eu estou falando, ninguém está me ouvindo, mas é um cultivo de relacionamento com um Deus pessoal, que quer se relacionar conosco, Ele quer se relacionar. Antes de nós irmos para o próximo ponto, eu gostaria de ouvir se até aqui vocês têm alguma dúvida ou algo que já chamou a atenção de vocês, algo que vocês queiram comentar. Alguém? Sim.
Sim. Eu amei sua fala, porque vai diretamente ao ponto que a gente vai agora. Muito pertinente, de verdade, muito pertinente. Oi? Sim. Meu Deus. Uhum. Cara, então, a oração do Pai Nosso, ela é um modelo dado por Cristo para as orações, mas não é um modelo de que é a única forma possível de orar. Então, você não pode orar para além daquelas palavras. Um exemplo disso são todas as outras orações que são descritas do Antigo ao Novo Testamento. Senão a gente ia ter que jogar essas orações fora e não, agora só o Pai Nosso e coisas desse tipo. Ela também não pode ser vista como um meio de autopenitência quase. Então, o modo com o qual eu consigo o perdão de Deus é orando exatamente daquele modelo, porque se eu fugir disso, o Senhor não vai me perdoar. Então, Ele me deixou quase que uma receita de bolo para eu conseguir o perdão dele. Mas eu não acho errado cristãos fazerem uso desse modelo para oração. Na verdade, esse é o modelo adequado. Oração, ela é aprendida, tá, gente? Oração não é algo que sai fluindo de nós como se nós nascêssemos sabendo fazer isso. Nós precisamos aprender. E é por isso que os discípulos perguntam a Jesus de como orar. Como a gente faz isso? E Jesus ensina através da oração de Mateus. E aí, nessa oração, nós temos coisas importantes com as quais a gente foi falando aqui, né? O entendimento da paternidade de Deus nos conduzindo à oração. O entendimento daquilo que nós deveríamos nos exercitar em desejar e querer, como seja feita a sua vontade, seja santificado o seu nome. Então, dentro dessa oração, é um modelo extremamente importante para que nós venhamos a conduzir. Ah, nossa! E é importante nós entendermos essa condução como um modelo que nós podemos repetir, mas não acredito que precisamos ficar presos a ela, como, pronto, agora eu só posso orar isso aqui todos os dias da minha vida, mas sim um modelo que conduz as nossas orações diárias definitivamente, definitivamente. E deveríamos valorizar mais. Sinto falta de nós valorizarmos mais isso no protestantismo. Sim, as implicações profundas que tem. Exato. E a oração deixa de ser um cultivo relacional para ser uma repetição de palavras mágicas. Aí a gente volta para aquele ponto da oração como um feitiço, né? E a gente bota a oração quase que num poder de repetição de palavras mágicas. Mas eu não sei, te respondeu? Foi? Bom, vou pegar o gancho aí da fala da Yasmin, que foi muito pertinente para a gente ir para o próximo ponto. Foi lindo o que eu falei até aqui sobre oração, maravilhoso, mas a gente sabe que orar não é fácil, gente. Não adianta eu só ter falado isso e todo mundo sair daqui, nossa, mas agora eu vou orar. Não é fácil orarmos. A gente começa a aula falando que a oração é um exercício de fé. Não dá para ser ingênuo em crer que absolutamente tudo, o mundo, a carne, Satanás, vão conspirar contra a oração. Gente, vai ser difícil. Não é algo fácil. Isso significa também, para todos nós aqui, que enfrentamos lutas nessa área, que estamos ali todos os dias nos esforçando dentro daquilo que é a nossa responsabilidade, de que nós não somos os esquisitos sozinhos na luta com a oração. Às vezes a gente pode se sentir assim. De cara, poxa,
estava lá numa aula maravilhosa, a irmã deve orar tantas horas por dia, e estava lá e se esforçando para falar sobre oração, e eu não consigo orar, e, poxa, você não está sozinho nessa luta. Essa é uma luta de todos os cristãos. Você, tal como eu, é um pecador que necessita do auxílio de Cristo Jesus, e a boa notícia é de que Cristo Jesus está disposto a nos auxiliar. No próximo slide, eu coloquei algo que pode ser muito importante para nós, porque quando a gente fala de oração e por vezes nos sentimos sozinhos nessa luta, a gente pode inclusive nos questionar de, olha, mas eu vejo relatos de oração e eu sei que eu nunca vou ser essa pessoa de orar tantas horas por dia. Eu vejo esses grandes heróis da oração e eu não me vejo como eles, esses gigantes da oração, e cada vez fica mais evidente apenas que eu não consigo orar dessa forma. Parece que isso só fica mais evidente, a minha culpa fica maior, mas no final das contas, nada muda por muito tempo. E olha como nós não estamos sozinhos. Gente, Lutero é muito reconhecido por suas longas horas de oração e pelo modo com o qual ele se colocava em oração antes de fazer absolutamente tudo. E, por vezes, pelo menos 2 horas antes de fazer as suas coisas, ele ficava orando. E olha o que ele fala para o seu amigo. É uma carta que ele escreve. Ele fala: você me exalta demais, sua autoestima a meu respeito me envergonha e me tortura, visto que, infelizmente, assento-me aqui à vontade, endurecido, insensível, ai de mim, orando pouco, lamentando pouco pela Igreja de Deus. Em resumo, eu deveria ter o espírito ardoroso, mas eu queimo na carne, lascívia, preguiça, no ócio, na sonolência. Já se passaram 8 dias em que nada escrevi, não orei, nem estudei. Isso se deu em parte por causa das tentações da carne e em parte porque sou torturado por outros encargos. Lutero, homem como nós, que apesar de ser uma referência em oração, nos mostra de que a vigilância precisa estar lá, nos mostra de que tudo vai lutar contra, vai conspirar contra a oração, porque é um exercício de fé. Então, não podemos ser ingênuos em lidar com a oração. Precisamos estar vigilantes. Precisamos pedir ajuda. Precisamos, ao olhar para essa fala de Lutero, não como um ufa, se Lutero não orava isso tudo, não. Mas como ele é meu irmão, ele era meu irmão e também tinha essas lutas. Mas o mesmo Cristo que o ajudou para orar por tantas horas em outros dias, é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e continuará nos auxiliando para que consigamos ir em direção a Ele. Orar requer todos os nossos afetos e por isso também orar é difícil. Porque talvez a gente vai falar que a gente precisa de mais disposição, a gente precisa de mais tempo, de mais fervor, de mais regularidade, de mais dedicação. Mas a real é, precisamos para ter uma vida de oração no lugar de mais deleite na oração. Eu coloquei no próximo slide algo importante para a nossa meditação. Nós não oramos porque não temos prazer em exercer o privilégio glorioso de falar com Deus. Ponto 1, quanto aos afetos. Ponto 2, porque pouco desejamos desfrutar da comunhão direta com o Senhor. Porque não queremos o trabalho de nos exercitar no cultivo e nutrição de um relacionamento profundo com Deus. Porque ainda não entendemos a verdadeira urgência em nos parecermos com Cristo e achamos que isso pode ficar para amanhã. Somos urgentes para tantas coisas, mas quando se trata da oração é sempre um pode ficar para amanhã. Mas olha para o meio dessa fala aqui. Não ter os afetos voltados para o Senhor em oração é não ter o prazer em exercer o privilégio de falar com Deus. É não desejar desfrutar da comunhão direta com o Senhor. Pense de pessoas que você gosta de passar o tempo, que você desfruta de passar o tempo com aquelas pessoas. Quando nós não estamos orando, não estamos dando o devido lugar para passar tempo com Deus, para ter comunhão com Deus. E aí eu deixo uma frase para vocês de que sim, orar é difícil, mas uma vida sem oração é ateísmo na prática. É tentar viver a vida tirando Deus da jogada.
Eu tiro Deus da jogada e eu acho que eu posso controlar as coisas, eu posso ir para o meu trabalho sem orar, eu posso fazer uma prova sem orar, eu posso estudar sem orar. E eu não estou falando só estudar a Bíblia, não. Por vezes, estar estudando para a faculdade e não nos lembrarmos de que nós temos que orar. Estar estudando para um curso e não orarmos antes de estudar para o curso. E aí a gente fala de que a vida não é dicotomizada, a vida não é dois polos. Mas quando a gente vai abrir a Bíblia, a gente ora. E quando a gente vai abrir o livro da faculdade, da escola, ou seja lá o que for, do curso, a gente nem se lembra que tem que orar. A gente acha que o nosso cérebro é maravilhoso. E a gente não ora para que Deus nos dê inteligência, a gente não ora para que o Senhor nos encha de sabedoria para aplicar aquilo que estamos aprendendo. A oração é importante porque a partir do momento que Deus não está lá direcionando os meus estudos, eu estou tirando Deus da jogada e estou fazendo com Deus cuida disso aqui. Deus cuida do domingo, da segunda eu cuido. Deus cuida da quarta, lá no encontro de oração. Eu cuido da quinta. Não cuidamos de nada. E precisamos crer mais no poder de Deus para intervir em cada aspecto da nossa vida. Michael Reeves, no livro Deleitando-se na Oração, ele vai dizer o seguinte: enfatizo que a falta de oração não diz respeito à sua segurança enquanto filho de Deus. Esqueci de dar um pause. Essa fala dele é bem pesada, mas amém. Segura o coração. Que jamais será rejeitada, mas isso lhe diz, com muita precisão, como você não passa de um bebê em sentido espiritual, do quão hipócrita você é e o quanto você ama o Senhor de verdade. Assim, se a sua tendência é considerar a si mesmo como maravilhoso, lembre-se da sua vida de oração. Então, o que ele está querendo dizer aqui é, se você não orar, você não vai deixar de ser filho de Deus, não. Se você não orar, Deus não vai falar, pronto, agora você não está mais salvo. Desliguei você do livro da vida. Isso não vai acontecer. Você não vai agora, pronto, hoje você não orou, vai para o inferno, amanhã você orou, vem para o céu. Não é essa ideia, não. O que o Michael Reeves está dizendo é, o que a sua falta de oração diz é o quanto você não passa de um bebê espiritual. E que se você não avançar em oração, você continuará imaturo. E a gente sabe, biblicamente falando, que imaturos pesam outros. Você está pesando alguém com a sua falta de oração. Ele vai dizer também que a falta de oração demonstra, não que você está salvo, que você não está mais, mas de que não passa de hipocrisia. Abrimos os nossos lábios e cantamos, grande é o Senhor. Grande mesmo? Então, por que não confiamos no seu poder como deveríamos, em oração? Por que não confiamos nele como deveríamos? Nossa hipocrisia é revelada diante das nossas vidas superficiais e rasas de oração. Conseguimos cantar belamente, conseguimos falar com muita força, mas quando é para estarmos de joelhos, Deus não é tão poderoso assim. E, por último, ele vai dizer que a nossa falta de oração vai demonstrar o quanto amamos ou não o Senhor verdadeiramente. Se o amamos, ansiamos por passar tempo com Ele. E que gostaríamos de ter mais. Às vezes vão ter tempos que nós teríamos um pouco menos de tempo, e a gente vai terminar com eu queria orar mais. E não com, meu Deus, eu estou orando, e não passa de 5 minutos ainda. Estou orando. Eu quero cultivar a relação com Deus. Eu entendo Deus como um Deus pessoal, que se preocupa comigo. Então, é muito grave isso que o Michael Reeves está falando, né? E ele termina com uma certa alfinetada ali, né? Quando nós deixamos de orar, a nossa tendência é de nos acharmos autossuficientes. E por isso a gente não está orando como deveria. Mas ele fala, quando você achar que você é maravilhoso demais, se lembra da tua vida de oração. E se lembra de tudo isso que ele acabou de falar, que você não passa de um bebê em sentido espiritual, do quão hipócrita você é, e do quanto você tem demonstrado amor a Deus ou não. Não temos espaço para nos sentirmos maravilhosos demais, ou acharmos que já alcançamos algum auge no que tange a oração e disciplinas espirituais. Finalizo essa parte trazendo o fato de que exercitar a fé em oração definitivamente não é algo fácil ou que flui naturalmente entre nós, mas é nos colocarmos na posição de quem crê na promessa divina de que podemos sim nos aproximar do Senhor.
mesmo que a nossa frieza e a nossa culpa gritem ao contrário. Quantas são as vezes que somos paralisados na direção da oração porque caímos em algum pecado naquele dia que nos torna de modo mais envergonhado, cara, eu não vou, não consigo orar, não consigo hoje ir na direção do Senhor, mas o que nos torna possível ir ao Senhor é o sangue de Cristo Jesus que já foi derramado. Não deixe que a culpa ou que a frieza do seu coração gritem mais alto do que o sangue de Cristo escorrendo naquela cruz. E Ele ressuscitando ao terceiro dia, nos possibilitando esse relacionamento com o Pai. A nossa frieza e a nossa culpa não são maiores do que o poder de Deus. Logo, sim, orar é difícil. Orar depois de um longo dia de várias negligências, de passar muito tempo no celular, de passar mais tempo no trabalho do que com a cabeça no Senhor, é difícil, é difícil. Mas não deixe que a frieza e a culpa te seguem para a graça poderosa do Senhor. Por fim, nós podemos e devemos crer que o Altíssimo é o nosso Pai amoroso e nos relacionarmos com Ele nos méritos de Cristo, como o nosso Pai. Nos relacionamos com o Senhor não com base nos nossos méritos, não com base no quanto hoje eu estou mais espiritual, mas eu me aproximo num dia muito difícil do Senhor porque eu creio de que a obra de Cristo Jesus foi verdadeira e foi suficiente, e por isso eu posso me aproximar do Senhor, e não há nada que possa me separar do amor desse Deus. Antes de ir para o próximo ponto, algum comentário ou dúvida, galera? Até aqui? Sim. 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 Muito bom, minha irmã. Glória a Deus. Apesar de termos falado que a oração é difícil e termos reconhecido de que orar é difícil, e é fácil, né? Eu estava lendo alguns autores falarem isso, não é difícil você tornar um crente culpado por não orar. Então a gente nunca pode parar no quão difícil é orar, o quanto você não ora, o quanto você tem negligenciado, mas precisamos mostrar o caminho de possibilidade. E sim, orar é difícil, mas orar é possível. E esse é o nosso próximo ponto. Gostaria que alguém pudesse abrir em Daniel 9, dos versos 1 a 3, e lesse em voz alta, por favor. Daniel 9, do 1 ao 3. O que precede a oração de Daniel e o jejum no versículo 3, olhem no versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi que, de acordo com o que o Senhor havia falado a quem? Não existe possibilidade de uma vida de oração sem estarmos imersos na palavra de Deus. Não é só Daniel que nós vemos orar depois de ter lido a palavra, depois de ter lido os livros, mas nós vemos em várias outras porções das Escrituras orações que são permeadas por salmos, orações que são permeadas por
trechos do Antigo Testamento, e é essa revelação de Deus na sua palavra quem dá o tom das nossas orações. Por isso eu não posso querer ter uma vida de oração muito forte se eu não me dedico à leitura da palavra, se eu não tenho o tom correto para me aproximar do Senhor, que é a palavra do próprio Deus, a revelação do próprio Deus. Vamos lá, ao olharmos para a oração do Pai Nosso, a gente começa com o Pai. E eu estava falando aqui da grandiosidade que é essa paternidade de Deus. Como entender a paternidade de Deus, se não pelo modo com o qual Ele se revela Pai, que é pela sua palavra? Não tem como eu olhar a oração de Jesus e ler lá Pai e falar, nossa, maravilhoso, Pai, se eu não entender como Deus se revela Pai, se eu não entender como as Escrituras demonstram essa paternidade, esse cuidado de Deus, a adoção. Então é importante que nós nos dediquemos à palavra do Senhor se quisermos orar com consistência. Muitas das vezes a gente quer colocar muitas coisas como o motivo da nossa dificuldade de oração. Nossa dificuldade é isso, é aquilo outro, mas precisamos entender que a nossa dificuldade com a oração, na verdade, é uma dificuldade que nós temos com o próprio Deus, com o fato de que nós não o conhecemos e por isso não o provamos profundamente. Como que conheceremos ao Senhor? Nos dedicando ao conhecimento da sua revelação em sua palavra. Não conseguiremos conhecer profundamente o Senhor e provar dele profundamente fugindo da Bíblia ou então fugindo da oração. Isso não existe. Eu preciso provar mais da paternidade, da pessoalidade de Deus, da bondade de Deus, do seu senhorio, para estar envolta em certezas nesse exercício de fé, nesse exercício de conhecimento de Deus. Eu me aproximo do Senhor como quem o conhece, como quem tem certeza de sua revelação. E a falta desse senso de profundidade de quem Deus é, nos coloca em vidas de oração extremamente debilitadas. Estarmos embebidos na palavra de Deus vai aumentar a nossa consciência de quem Deus é e de como nós devemos nos aproximar dele. Por vezes, uma falta de consciência de quem Deus é o motivo principal da falta de oração. A oração não tem tanto um peso de necessidade porque eu não conheço a minha necessidade desse Deus, eu não conheço o quão poderoso Ele é, não conheço os seus feitos e o modo como Ele se revelou em toda a história. E aí eu quero que algo venha sobre mim e ser movida pelos meus impulsos, ser movida por emoções, ser movida pelas minhas vontades daquele dia, quando eu deveria ser movida para a oração pelo conhecimento do caráter de Deus, de um exercício de fé, da fé que eu tenho no caráter do Senhor, que se revela nas Escrituras. O Pai, que eu coloquei lá no canto a frase, vai dizer, como filhos adotados de Deus, somos amados tanto quanto a quem Deus Pai chamou de seu Filho amado, ou seja, tanto quanto Jesus. Conhecer essa verdade, isto é, a amável paternidade de Deus para conosco, nos dá uma confiança sem limites para orar mais por todos os aspectos de nossa vida. Então, por vezes, eu estava conversando essa semana isso com várias pessoas, na verdade, eu repeti isso muitas vezes, sobre nós darmos nomes a algumas coisas que, por vezes, a gente não dá. E a gente fala, poxa, eu preciso crescer em confiança do Senhor. Mas eu preciso crescer em confiança no quê? Me falta confiança na paternidade de Deus, no cuidado de Deus, no amor, na soberania, na sabedoria de Deus. Eu só vou me aproximar e orar mais e entregar mais nas mãos do Senhor e confiar mais em Deus à medida que eu o conheço. Falta de confiança é resposta de uma falta de conhecimento profundo, íntimo com o Senhor. Isso é algo que eu tenho buscado me disciplinar. Aonde que eu estou faltando em confiança com o Senhor? Onde eu estou faltando me relacionar com o Senhor? E é aí disso que precisamos também entender que torna possível a oração e essa confiança que nos leva a orar. Um outro ponto do porquê é possível, eu não vou abrir os textos porque são muitos, mas do porquê é possível orarmos. Orar é possível, meus irmãos, porque, olhem que boa notícia, a Trindade está envolvida na oração. O Espírito Santo vai dizer em Romanos 8:26, sabe da nossa fraqueza e por isso Ele intercede. Mateus 27, nós já lemos aqui, Jesus lá dilacerado e o véu se rasgando.
Jesus nos possibilitando ir ao Pai e clamar ao Pai, ou seja, a Trindade está envolvida. Nós não vamos em oração por conta do quanto nós queremos, podemos, somos capazes. A oração é possível porque não é fruto de um esforço ou vontade pessoal, unilateral de se chegar a Deus. A oração é uma condução do Espírito, comprada pelo Filho, para que nós tenhamos comunhão com o Pai. Há uma ação trinitária envolvida na oração. Por isso, mais uma vez, meus irmãos, por isso é tão grave nós negligenciarmos uma vida de oração consistente. Nós não precisamos fingir que nós somos gigantes na oração, fazer resoluções que estão fora do nosso alcance. Nós não precisamos ficar em silêncio. Não, imagina, se eu falar que eu tenho dificuldade de oração, o que vão pensar? Vão pensar que eu não sou crente. Mas nós podemos clamar por ajuda, com humildade, com honestidade, com anseio pelo Senhor, como quem sabe de que Deus não foi pego de surpresa com as nossas fraquezas e as nossas dificuldades de oração. Ele não foi pego de surpresa, antes, conhecendo a nossa debilidade, Ele nos auxilia em nossa fraqueza, Ele nos auxilia em nossa inabilidade. Não precisamos ficar tentando impressionar a Deus ou tentar impressionar os outros com uma vida de oração inexistente. O que precisamos é clamar por socorro, porque a esperança de uma vida de oração consistente e pujante está no Senhor. E Ele está envolvido com a nossa vida de oração. Ele se preocupa com a nossa vida de oração. Por isso, meus irmãos, se hoje, nessa aula, o Senhor está te incomodando, confesse, busque pessoas, peça ajuda. Eu não sei orar, eu não preciso ser ensinado a orar, eu preciso ser ensinado sobre tempo de oração, eu preciso orar mais. Não tente impressionar a Deus com uma vida de oração que não existe. Por fim, eu vou aí para o último ponto do nosso estudo. Alguém tem algo antes, alguma dúvida do último ponto? Não? O último ponto do nosso estudo, a gente vai falar sobre a oração ser um ato de amor e que a falta de oração é um ato de egoísmo. Vamos até João 17, verso 16, na famosa oração sacerdotal. Quem abriu, por favor, leia em voz alta. João 17, 26, não é 16, é 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Quando Jesus finaliza essa oração, que é uma oração belíssima de João 17, que inclusive nos alcança aqueles que ainda haveriam de vir, uma oração lindíssima. Ele revela no final qual é a base para os pedidos que ele fazia ao Pai, pelos seus discípulos, e a base era o amor. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles. Jesus Cristo deixa claro de que a base para suas orações com aqueles discípulos que ainda viriam era o amor do Pai. Paulo, em suas orações pelos crentes, quantas vezes ele não tem lindas demonstrações de amor, de alegria, ao se lembrar dos crentes pelos quais ele estava orando. Quando nós olhamos para a igreja de Atos, nós vemos o compromisso daquele povo com a oração, das obras maravilhosas e miraculosas que aconteciam depois de tempos de oração comunitária, de oração uns pelos outros. E nós não podemos parar eu acho muito bonito as orações da igreja lá de Atos, mas será que na prática eu não apenas acho bonito, mas valorizo a oração uns com os outros? Eu valorizo a oração pelos outros? Como é que eu me preparo para a quarta-feira? Ou será que eu só oro pelos meus irmãos na quarta-feira? Será que a minha oração pelos outros é apenas na quarta? Se deixar a semana toda, eu oro por aquilo que eu preciso, eu oro pela minha comida, eu oro pelo meu trabalho. Vez ou outra, quando eu lembro por um apelo pastoral, eu
faço uma oração lá para alguns outros pedidos, mas não há espaço para a gente apenas olhar para a vida dos crentes de Atos, ficar maravilhado com o que o Espírito fazia no meio daquele povo, mas não nos dedicarmos o tanto que eles se dedicavam em oração. Será que nós temos nos dedicado a orar pelos outros, mais do que orações genéricas de Senhor, abençoa os meus irmãos, Senhor, faça com que eles cresçam em santidade, Senhor, e aí a gente tem às vezes, né, os pedidos, e aí lê o pedido e para por aquilo mesmo. Senhor, o Alan pediu por um ato de não sei o quê, Senhor, um ato de não sei o quê. Senhor, abençoa aqueles irmãos lá na Síria, e termina nessas orações genéricas, ou de fato temos buscado levar as cargas uns dos outros por meio das nossas orações. Precisamos nos questionar sobre isso, meus irmãos, porque a falta de oração, ela não vai demonstrar apenas o quanto você não está orando tanto pelos seus irmãos e precisa avançar, você tem uma dificuldade. Ela demonstra o quanto os seus compromissos de coração são muito mais voltados para si próprios. Não orar é egoísmo, é falta de amor pelo outro. Tim Ferriss, eu coloquei aqui um trecho dele, vai dizer o seguinte: se eu creio que a oração funciona, se eu creio que a oração é o meio pelo qual o Senhor age, se eu creio que Deus escolhe trabalhar por meio da oração de maneiras piedosas, e vamos lá, quem discorda disso? Quem discorda que a oração funciona? Quem discorda de que Deus trabalha por meio da oração? Se eu creio nisso tudo, é egoísmo da minha parte não orar. Orar é amar, não orar é complacência, é desamor, é ser egoísta. Se nos lembrarmos do exemplo de Jonas, nós vemos que em meio à sua rebeldia, quando tudo está ao redor se despedaçando e a tempestade estava ameaçando destruir o barco, ele era o único homem que poderia clamar ao Deus verdadeiro naquele lugar, e o que ele faz é se recusar a clamar, a orar ao seu Deus, e se retira para dormir. PS, há uma grande diferença do dormir de Jonas para o dormir de Jesus no barco, tá? Grande diferença. O dormir de Jonas é não é comigo não, vou fingir que não é comigo. É preciso ver o quanto Jonas foi egoísta e o quanto nós somos egoístas em vermos as necessidades dos nossos irmãos e não orarmos por eles. Em vermos o quanto precisamos nos exercitar em oração, o quanto os nossos irmãos estão passando às vezes por lutas, e a gente fala, conta com as minhas orações, e não oramos. Meus irmãos, algo que eu busquei fazer de forma muito prática com a oração é tentar orar às vezes na hora. Me pediu oração, eu paro, vamos orar agora? Porque por vezes acontecia isso comigo. Não, conta com as minhas orações. Coitada da pessoa. E isso não é motivo de orgulho nem de riso. Deveríamos na mesma hora, não, peraí, eu vou anotar, ter um caderno de oração, ter um bloco de notas de oração, ter horário de oração em casa. A falta de oração imediata de Jonas ali naquele momento tenebroso é um grito dos compromissos egoístas do nosso coração. E isso não é só para Jonas. A falta de compromisso que nós temos em orar uns pelos outros demonstra o quanto nós faltamos com compromisso com o Senhor. E sobramos de compromisso com as questões egoístas do nosso coração, as nossas necessidades. E aqui eu coloquei alguns exemplos de oração, de não oração, na verdade. Não orar pela salvação, pela segurança, pela obediência e santificação dos seus filhos, por exemplo, é achar que somente os seus ensinamentos e não o poder de Deus é capaz para transformá-lo. Então a gente, com frequência talvez, né? A gente não, porque eu não tenho filho, gente, mas vocês podem conversar uns com os outros de, poxa, meu filho está muito desobediente, tenho lutado, e aí o que a gente faz? Compra o livro que vai ensinar o filho na obediência. E quantas vezes nós paramos os nossos dias, todos os dias, não é uma vez só, eu vou orar para que meu filho seja um filho mais obediente. Eu vou orar para que o meu filho demonstre mais amor. Eu vou orar para que o meu filho... Porque tem crianças que não são tão amorosas, tem crianças que são mais amorosas. E a gente só fica, poxa, mas o meu filho... Mas por que a gente não ora para que os filhos de vocês... Nossos, que nossos, né? Para que os filhos de vocês tenham mais amor.
os ensinamentos que os pais dão, e são responsabilidades dos pais, é muito importante. Mas, pais, vocês não são Deus. Vocês não são Deus. Entregue o cuidado dos filhos de vocês ao Senhor. O Senhor é eficaz em cuidar, em admoestar e encorajar os filhos de vocês. Não adianta séries de ensinos com os filhos sem séries de orações para o resto da vida pelos seus filhos. Temos a segunda fala: não orar pelos seus amigos é não se preocupar tanto assim para que Deus lhes dê vitórias em pecados, em dificuldades que eles têm sido afligidos. Não orar pelos amigos é deixar de amá-los. Você não ama os seus amigos só quando você está trazendo seus amigos em casa, dando comida, passeando. Não é isso. O quanto os seus amigos te fazem ficar de joelhos por eles vai demonstrar de fato o quanto você os ama. Jesus demonstra isso quando ele chama os seus amigos para orar, e Jesus fica triste quando eles não estão orando por ele. Porque a demonstração de amor na amizade não é tanto por vamos lá, eu vou contigo, vai fazer alguma coisa? Não é tanto por isso. Mas orar pelos nossos amigos deve ocupar um espaço importante nas nossas orações. Não orar pela conversão dos nossos vizinhos e por oportunidades para pregar o evangelho a eles é não se importar com pessoas que estão indo para o inferno enquanto você está ocupado demais. Qual foi a última vez que os seus vizinhos entraram nas suas orações? Qual foi a última vez que você orou: Senhor, me dê estratégias para pregar o evangelho para os meus vizinhos? Ou simplesmente você entra em casa, sai de casa e não quero assunto com o vizinho não, vizinho é problema. Vizinho é problema. Ou não posso me envolver muito aqui, porque a galera aqui... O quanto nós oramos pelos nossos vizinhos, pelos nossos próximos. Não orar pelos crentes em perseguição. Gente, aqui não foi exaustivo, tá? Eu dei exemplos. Não orar pelos crentes em perseguição é não se importar verdadeiramente pelos sofrimentos deles. E acrescento, não crer que Deus realmente pode mudar o cenário. Se nós só oramos pelos crentes em perseguição no domingo, porque a gente, verdade, tem gente que está sofrendo. Nós não entendemos o poder de Deus. Nós não entendemos o poder do Evangelho e o quanto nós devemos orar para que o Evangelho se propague nesses lugares, para que a perseguição diminua, para que haja paz nesses lugares. Se nós oramos pela Síria apenas no domingo, nós não entendemos o poder de Deus e o desejo de Deus pela projeção do Evangelho, pela progressão do Evangelho. Isso deveria tomar os nossos corações e mentes. Retorno aqui, e para finalizar já, aplicando aos nossos corações, coisas muito importantes que falamos, de forma muito prática. Priorizem a oração, se planejem para orar, se planejem. Tenham planners de oração, compartilhem uns com os outros. O exercício, que a gente vai fazer, a avaliação tem esse propósito também. Nós vamos trocar coisas sobre, caramba, olha, eu fiz esse jeito aqui que pode nos lembrar de orar. Fiz dessa forma aqui que dá para a gente colocar vários pedidos de oração e a gente trocar essas cartilhas. Se disciplinem em oração, peçam ajuda. Alguém próximo de, poxa, eu tenho esquecido de orar. Não fiquem com vergonha de falar isso. Se envergonhem, claro, pelo pecado, mas não se envergonhem por querer mostrar que tem uma vida de oração muito assim. Não. Vá até a direção de algum irmão próximo e fale, meu irmão, preciso de ajuda. Porque eu tenho pecado, eu tenho falhado e eu tenho esquecido de orar. Me lembra. Me pergunta se eu orei naquele dia, se eu tive bons tempos de oração. Se exercite na crença do poder de Deus, se exponha à palavra de Deus, para que as suas orações sejam cheias da palavra de Deus. Peça a Deus que te deixe mais consciente da sua necessidade de Deus, da sua fome por Deus. Exercite-se nesse senso de que perto está o Senhor. Perto está o Senhor. E aí eu sei que para esse trecho nós temos algumas disputas teológicas de será que é perto está o Senhor porque Ele está vindo, porque Ele está voltando, ou perto está o Senhor no que tange a presença dEle. Nesse sentido, não importa qual decisão você tome por hermenêutica, as duas vão te fazer orar mais, tanto porque o Senhor está vindo, quanto pelo fato de que o Senhor perto está de nós. E tem visto as nossas negligências, e tem visto, e não só visto,
Deus é um Deus pessoal, Ele quer nos auxiliar, Ele é o nosso auxiliador. Portanto, não deixe passar essa aula como nossa, foi uma bênção, mas peça ajuda. Amém?